Boa noite, diretamente aqui da Boa Indústria. Hoje nós temos o prazer de receber os proprietários da Fundiarte, né, que estão sendo representados pelo senhor Euclides Libardi e seu genro, o metalurgista Alexandre, né? Nós somos aqui da Faculdade Anhanguera de Piracicaba. Eu sou o Breno, sou professor das engenharias e coordenador das engenharias, mecânica civil e produção. E tem aqui ao meu lado o engenheiro mecânico, professor Scarpelin, que é titular das cadeiras de elementos de máquina, resistência de materiais e processo de fundição. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com a gente aí. Ótimo. E vamos começar. A gente gostaria que vocês começassem brevemente um relato do início da empresa, da Fundiarte, né? Para a gente poder começar a desenvolver um bate-papo bastante descontraído aí. Tá. Eu vou fazer um resumo breve, assim, Okay. porque tem uma história longa. Eu estou lá há 60 anos. Ela começou com a Fundição Santo Antônio, era uma empresa que trabalhava só com artigos sacros do cemitério, vamos dizer, placas, vasos, aquelas coisas. Na década de 70, eu era funcionário nessa época. Na década de 70, a gente implantou o sistema de função em cera perdida. E aí também eu percebi que a gente tinha umas vendas que eram muito, assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, e depois ela subia e descia, não tinha como também manter um quadro de funcionários e tal. Eu mesmo como funcionário saía a campo buscando alguma coisa para fazer. Fui atrás de fazer lustre, essas coisas, mas tinha muita gente fazendo. Então, E aí o destino me colocou lá um dia o professor Fracaroli da USP, que queria fazer um busto aqui na Luiz de Queiroz aqui. E aí eu falei, olha, eu nunca trabalhei com isso. Ele me colocou a Fiametta Mendabre, que era filha do Galileu Mendabre, escultor famosíssimo em São Paulo na década de 50. Que fez aquele monumento lá do Ibirapuera, certo? Não de cima do empurra lá, eu preencherei. E o de baixo do soldado constitucionalista é do Emendabre. E ela me deu uma porção de peça para fazer e me botou assim, e aí eu fui para São Paulo, foi com tudo, e aí a gente entrou nesse campo. E aí foi também com alguns artistas, né, que me apoiam muito, eram Beccheroni, Calabrone, eram artistas italianos. E eu tive a felicidade, acho, de inclusive transformar alguma coisa de brinde da época, que era vinho, aquelas coisas e tal. Sim. E aí esse pessoal começou, não, vamos fazer brinde de bronze, uma coisa estilizada, para executivo e tal. E eu fui, acho que a primeira função a fazer assim, com vários artistas. Depois a gente foi, à medida que eu fui tomando conhecimento, adquirindo também alguma técnica, porque não é fácil trabalhar com artista, sabe? Fazer uma imagem para cemitério é muito simples. Para um artista é muito difícil. Sim. Ele tem um olho de lince, realmente. Acabamento perfeito. Né? Acabamento perfeito. Enfim, é obra dele, você não pode adulterar. Sim. Então isso teve uns anos de sofrimento, mas eu acho que a gente venceu, porque hoje a gente trabalhou com quase todos os grandes artistas vivos, alguns que já estão mortos, e temos muitas obras espalhadas no Brasil, e temos algumas na Europa, mas que não foram produto de exportação, foram artista que fez aqui e levou para lá. Certo? Essa que está do MW, que está lá, coisa. Tem uma árvore enorme, a árvore do Enigma, que está na Itália, tem algumas coisas, tem um monumento em Portugal, um advogado de lá encomendou. Fernando Cardoso, né? Aquela estrela guia, achei muito bonita aquele trabalho feito, né? Isso. Então, tem muitas obras lá, mas a gente nunca trabalhou, nunca mexeu com o mercado europeu, mesmo porque a Itália, a França, eles têm uma tradição impossível de se passar por cima deles. Além, eles estão sempre um passo na nossa frente em tecnologia. Em tecnologia. Sim. Alemanha, inclusive, né? Sim, a Alemanha, elas têm. A Alemanha é mais profissional. Mais profissional. Ela fugiu um pouco daquele artesanal que é
Espanha, a Itália, marca da Espanha e da Itália, Sim, certo? A Alemanha realmente, eu vou fundir um cavalo perfeito, ela funde numa peça única, ali, vamos dizer que é um maior concurso da Alemanha. E a Fundiarte hoje estão quantos anos de existência, senhor Euclides? Se a gente pegar o CNPJ, é o Sim. mesmo CNPJ da Fundação Santo Antônio de 1960. Então nós estamos com... É a minha idade, 63 anos. Que bom. eu entrei lá com 12 anos, estou com 77. Então, ela está com essa idade aí. Porque depois ela ficou Bandoli e Companhia, que eu continuava como funcionário. Eu só fui me associar a ela em 84. Tá E certo. em 2000 a gente transformou ela em Fundiarte, quando saiu o Bandoli, que o restava saiu. Tá certo. Aí eu coloquei o nome Fundiarte para não deixar que ele estava montando uma Para não empresa chocar também. e dar continuidade no nome Deu anterior. continuidade. Né? Mas o CNPJ continuou O mesmo. A gente vai tocar no assunto ainda sobre empresa familiar, né? Porque a gente vê que é uma empresa familiar, né? Tá aqui o genro, a sua filha trabalha também lá na empresa, né? Mas a gente vai tocar nesse assunto porque é um meio da gente poder até trazer a empresa para o mercado junto com a família. Isso é importante. Mas você tocou num ponto, Euclides, sobre mão de obra, né? E a gente vê hoje que a indústria da tecnologia é avançadíssima, né, no mercado, mas você falou que você trabalha um pouquinho com o trabalho artesanal. Em relação, por exemplo, nesse cenário atual hoje, sobre a escassez da mão de obra, como que vocês trabalham essa parte de mão de obra por ser artesanal? Olha, a gente já tentou tudo, mas eu voltei naquela contratação antiga, indicação. Certo. Sim. Alguém indica, e aí cai na mão dele lá, de outros mais antigos, que vão dando treinamento. Eu imagino que a mão de obra do senhor, de vocês, devem ter a faixa etária um pouco elevada, né? Sim, tem alguns jovens lá que estão lá trabalhando com a gente. Estão sendo preparados. Estão sendo preparados por esses mais antigos mesmo dentro da empresa. Vai passando, né? Tanto eles também lá dentro foram ensinados por outros que já passaram por lá e formando. E qual é o processo de fabricação de vocês? É areia verde? Nós temos areia verde, temos areia sintética, né? Sim. E a cera perdida. Então, E o ramo profissional, a gente sabe que é metalurgia, né? Mas existe algum curso profissionalizante que a necessidade que seja ideal para se trabalhar na Fundiarte? Tem um curso no Senai, em Osasco, né? em Tem um Osasco. curso lá. Nós, da Fundiarte, também já participamos desse curso lá. Levamos alguns jovens para lá também. Metalurgia. Especializado em obras de arte mesmo. Ah, perfeito. Todo o processo ali desse artesanal. Perfeito. Tem todo um curso em cima disso aí. Que liga que vocês fundem hoje? O bronze, né? Então, Bronze. o bronze, o 85, o Lá bronze são- 70, que seria o metal, né? Metal, né? É o SAI 40 o bronze, né? Que a gente usa, já institucionalizamos ele, porque após a obra fundida sempre tem uma pátina, alguma coisa. E esse bronze o patinador nosso já se especializou, então não pode estar mudando muito. Entendi. Porque a carga do cobre vai determinar depois Sim. a reação da pátina, certo? A reação química ali na hora da pátina, você muda a liga, você muda a reação. Muda a reação. Então, Da reação. Esse seria o carro-chefe, mas o alumínio, por exemplo, o latão também Também tem espaço. tem sim. Não, Alumínio. A gente funde mais o latão do que o bronze. O bronze. Até por conta do custo, né? Por conta do custo e por conta de... No Brasil ainda não tem muita... O pessoal gosta do brilho. E o latão dá um brilho melhor, latão mais dá um bonito que brilho, o bronze. é. O bronze dá aquele brilho vermelho, lindo, Isso. mas ele escurece com uma certa rapidez. Agora, quando você trabalha com esses artistas mais famosos... Aí é bronze. Aí é bronze, aí não tem... Ou quando o artista fala, isso vai para a Europa, vai para uma exposição, é bronze, não tem jeito. Aí E um vai. pouco da obra também, às vezes o artista trabalha em cima do latão porque ele gosta do dourado, Sim. daquele do avermelhado. Então Sim. é muito da criação dele também que Entendi. Sim. muda também um pouco isso aí. E vi uma obra de vocês que é um alumínio pintado, acho que era. Um bronze pintado, talvez. Muito namorado. Uma obra muito bonita, né? Tive vendo de vocês lá, é bacana. Mas
Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? E a gente está falando um pouquinho sobre artesanal, né? E vocês têm algum projeto para vocês investirem em tecnologia na empresa? Ou? A gente já está investindo, né? Nós temos um filho do meu sócio, o Eduardo. A gente já está trabalhando com copiadora, então os moldes que... Sim. Porque a gente também tem praticamente nós temos uma linha completa. Impressora Você pega- 3D. Vocês têm impressora? Sim, temos. sim. Tá. Você pega uma foto do indivíduo e lá o Eduardo escaneia e já vai na copiadora. O que é muito grande a gente manda fazer fora, terceiriza. Sim. Essa é uma parte que a gente já está fazendo. Nós estamos saindo de um forno a óleo já há muitos anos. Óleo queimado, aquele óleo baiano. Isso, que a gente fazia, né? Ele é o mais barato, tem uma caloria boa, mas hoje a gente tem que se render ao meio ambiente também, né? Sim. Então a gente está indo, eu estou entre o gás e o elétrico, porque eu vou pegando as informações, o Senai está me fazendo um trabalho Sim. muito grande a esse respeito, e o próprio gestor lá que está me... O FIR. Não, é um que vem de Sorocaba, esse aí. Ele próprio tem dúvida se para mim, se para nós, lá pela quantia que eu uso, lá, nós temos uma média de 300, 350 dias. Sim. Certo? Se o gás, o elétrico. O elétrico dá muita manutenção, com resistência dá muita manutenção. Certo? E o gás, embora ele ofereça talvez até algum perigo, não. Hoje tem uma tecnologia toda Tem moderna. tecnologia isso para ser. É muito difícil você dizer o que aconteceu, mas eu tenho que fazer a comparação de custo. Então está na minha mão lá para mim ver qual vai custar menos, tirar o material na ponta lá, né? Porque o custo hoje pesa muito. O custo hoje é fator preponderante na tomada de decisão, né? Não parece, mas tem. A minha função é grande, né? É grande perto das que tem por aí. Que as Quantos funcionários o senhor tem hoje? 40, certo? 40? As funções por aí tem 3, 4, isso, 2. Isso. Então, ela é grande, mas numa função que tem 3 funcionários, ela é capaz de fazer um busto, capaz de fazer uma pessoa em pé. Isso gera uma concorrência que às vezes ela eu não vou falar desonesta, mas ela é hostil. É hostil. Porque ele, com aqueles 3 funcionários, ele pode fazer um preço melhor que o meu. Sim. Ele não tem a minha produção, não tem a minha agilidade, mas ele pode fazer. Certo? Um assunto que você tocou é meio ambiente, né, Clito? Acho que é importante, né, Alexandre? A Fundiarte sempre teve essa preocupação com Sim. o meio ambiente, todo o descarte de material. Eu ia perguntar sobre descarte. Tudo Descarte, fiscalizado, tudo documentado, tudo certinho. Então tem até a parte de pátina. Sim. Então, Sim. tem alguns ácidos também. O pessoal às vezes usa alguns ácidos aí que também não... Então a Fundiarte sempre se preocupou. É porque fundição ela é uma grande geradora de resíduos, né? Tem Então, se não destinar isso corretamente... Nós temos 4 resíduos. Tem 4 Mas é em resíduos. volume, né? São o volume. doméstico, tem o dos fornos, né? Sim. Que é a borra, aquelas coisas do material, certo? Tem a areia, certo? Que é seu... É o descarte da areia. Certo? E tem o das máquinas, porque quando nós falamos em profissão também, não é só o moldador. Nós temos também o soldador, o esmilhador, que trabalha... Eu não tenho nenhuma máquina grande lá, mas tem aquelas retíficas, lixadeirinha de mão. Sim. Tudo Aquelas aquilo. pontinhas montadas, né? Ponta Porque muito é montada. artesanal, né? Então, É artesanal. imagino que é um trabalho de dentista, né? É um trabalho de dentista, mesmo, né? exatamente. Sim, é um acampamento, acho que é uma temos parte... até lá as maquininhas assim, pequenininhas. Pneumáticas, né? Pneumático. Então, isso tudo também gera uma mão de Sim. obra que tem que ser treinada Sim. lá também. Agora, Não é pegando só o a gancho parte. do colega do Scarpellin, ainda em tecnologia, e qual é a trilha que vocês estão? Porque quando a gente fala em algo artesanal, é difícil a gente associar tecnologia a isso, né, Scarpellin? Sim. Porque algo artesanal, não adianta, a mão de homem ainda é quase que insubstituível, né, para esse tipo de... Como é que vocês estão pensando? Olha, eu não tenho muita coisa, não tenho pensado muita coisa. A gente tem trazido muitos artistas que vão fora e voltam. Agora mesmo nós tivemos
o escultor lá, Flávio, ele pegou um estágio numa função nos Estados Unidos. Com exceção do forno elétrico, nada é diferente daquilo que a gente faz. O que muda... Tem uma cobertura de gesso, que a gente não tem aqui. Sim. Certo? Sim. Isso são algumas coisas que não tem no mercado aqui, a gente não usa porque não tem. Chegou até a ter um tempo depois, o importador achou que não valia a pena importar uma cobertura que era da Inglaterra, é um gesso que você cobria a cera, certo? Quando você queimava na estufa, tirava a A cera. cera perdida, né? É. Então, aquilo dava uma cópia perfeita, muito boa. Mas o importador não tem consumo. Porque essa escola que o Senai montou em Osasco também, é só cera perdida. Sim. Ela não tem aluno, não tem procura. Não tem procura, Não tem porque procura. o mercado é um mercado mais restrito, né? Não, mercado restrito. Esse Então, curso meio que virou assim, um hobby para os artistas. Os artistas Os é que vão lá aprender a fazer coisa, para se depois ir aprimorar, brincar. porque E eles questionar. ficam um pouco na obra também, né? Então, o jeito de fazer a Tem muito obra, artista eles de sabendo a rua. É técnica. que, na verdade, o investimento, acho que de cera perdida e shell molding é um custo mais elevado, né? Sim. Você precisa ter o molde para trabalhar Sim. com ele lá, então tem um custo mais elevado para você trabalhar com isso. Então, E a soma dos processos da cera perdida é uma soma é uma de processo soma grande, de né? processo. Isso. Os estágios do processo para cera perdida, né? E hoje os artesãos de rua estão utilizando muita cera perdida em pequenos cadinhos lá, né? Eles estão fazendo pequenos trabalhos. sim, Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre cera perdida e eu encontrei muito isso. Né? Tem coisas Mariana, maravilhosas que eles Mariana fazem, tá né? Que a gente nem... A filha dele está fazendo. Ela está fazendo um curso de ourives, né? Ah lá. Então, Sim. é uma mini fundiarte, É. que é o processo deles ali. Então, é tudo Mas a pequeno. coisa... Desculpa. Não. Pode. Mas o processo é o mesmo, só que em Só escala que em menor. Escala menor. Hoje. A coisa que a gente vem de meio ambiente, você falou, nós usava carvão para queimar cera, Sim. né? E eu também queimava 70% da produção de obra de arte, escultura, essas coisas, eram queimadas no carvão. Hoje a gente está com estufa elétrica, certo? E a estufa elétrica mais a areia, nós desenvolvemos um sistema de areia. Não sei se é uma tecnologia, porque é uma coisa que a função de ferro já tinha, mas aqueles tacelos, aqueles machos, aquelas coisas, nós desenvolvemos na areia com resina, certo? E a gente, ao invés de queimar, a gente molda na areia. Ele custa caro, gera mais areia para descarte. Mais areia para descarte. Mas, em compensação, eu pego uma peça, eu moldo hoje, né, uma figura, corpo inteiro lá, molda hoje e eu fundo amanhã. Quando eu vou queimar na cera, às vezes eu levo 10 dias para tirar, queimando aquela cera no carvão e na estufa. Então, essa foi uma coisa que a gente não eliminei tudo, por quê? Porque há obras que o bloco é tão grande que não cabe na estufa. Eu acho que todo projeto, acho que o meio ambiente é muito importante, a gente trabalhar primeiro o meio ambiente, né, para trabalhar o projeto. Sim. Mas a gente falando de Estados Unidos, né, Euclides, vamos falar um pouquinho de mercado, né? Eu acho que o mercado que vocês trabalham é um mercado já um mercado nacional, né, e você trabalha América Latina também, internacional aí. E o que vocês buscam além do mercado da América Latina? Vocês buscam também o mercado europeu para vocês trabalharem? Não. A concorrência lá deve ser forte. Não seria nem por preço, certo? Eu acho que se a gente conseguisse, talvez a gente tenha preço até melhor que o deles. Mas a gente teria uma... Primeiro você tem que quebrar alguma coisa, como é que eu poderia assim? Paradigma ou um preconceito. Certo? Você vê aqui no Peru, tem aquele escultor famoso, Faz Gorda lá, ele funde tudo em Florença, né? A fundação dele funde tudo em Florença. Por quê? Porque ele acha que aqui na América Latina ninguém funde. Então, você teria que quebrar esse paradigma. Há uma fundição brasileira vendendo para um escultor italiano, uma coisa hoje meio difícil de pensar. Agora, se você pensar em América Latina, em México, a gente já vendeu bastante, México, Panamá, mas vendemos através de artistas. Os artistas que faziam exposição. Tem muito isso, tem muitos artistas hoje que estão indo para fora, estão pegando nome realmente, né? Temos a Érica, hoje ela está morando na Inglaterra, ela faz muita exposição e vende muita coisa lá fora.
Então, a gente faz uma exportação via galeria, via artista. Esse Flávio, que eu falei que fez a exposição, ele fez um estágio nos Estados Unidos. Fundiu uma obra dele lá, né? Ele fundiu uma obra lá. E aí Fundiu lá? Ele criou lá, ele foi com a ideia, fez todo o processo de esculpir, de tudo. Aí ele foi tudo. Até o processo de fundição, acabamento, pátina, tudo. Depois ele trouxe o molde para cá e nós reproduzimos também essa obra que ele criou lá também. Agora, em termos de mercado, que a gente pensa, como a Fundiarte tem 50 anos trabalhando já com obras de arte, certo? Uma tecnologia. A gente tem, consultando algumas pessoas aí da área de marketing, eles acham que a gente deve criar um selo da Fundiarte, porque 50 anos era já um bom tempo, e que esse selo também quebre um pouco essas, eu vou dizer, praga de licitação, essas coisas que as prefeituras fazem aí pelo menor preço. Sim. E o menor preço é sempre uma porcaria. Sim, exatamente. É uma porcaria. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Isso é um transtorno, às vezes. A maioria dos serviços eu pego. O órgão público, pessoas, né? Trabalham também nesse ramo, mais a licitação. Os órgãos públicos, eles fazem a licitação, depois, num pouco tempo aqui, vou até citar a cidade de Peró. Está fazendo uma cabeça Dom Pedro lá 2 metros. Fez a tomada de preço. Quando o cara vai lá, tem uma funçãozinha pequena, aquilo lá ele não pega. Aí acaba vindo para mim por desistência dos outros. Entendi. Entendeu? Porque não tem condição de fazer, senão eu perderia, com certeza. E capacidade, quanto vocês hoje infundem por mês? A gente sabe, eu não sei se esse mercado de vocês é sazonal, eu quero crer que não existe sazonalidade, né? Existe naquele primeiro mercado que vocês tinham lá, que era época, né, de finados e tal, né? Mas esse mercado atual eu não consigo enxergar uma sazonalidade, me corrija se eu estiver errado. Qual é a capacidade disso hoje? Na verdade, com quanto vocês trabalham hoje, né? Vocês trabalham com 50%, tem mais 50% para trabalhar, ou vocês têm 30%? Não, hoje estamos trabalhando por falta de mão de obra, estamos com 100% da nossa capacidade. Certo. Nós estamos, mas agora, porque... Desculpa interromper, a falta de mão de obra é falta de mão de obra em volume ou em qualidade da mão de obra? Porque é diferente. Em qualidade. Qualidade. A gente tem pico assim, de currículo lá. Mas você não consegue. E entro e fico muito pouco tempo, porque... Não se apegam, né? Não se apegam e tem pó, tem barulho, não tem como você eliminar. Às vezes não é a área que ele estava, então ele entra meio já procurando alguma coisa da área dele. Entendeu? Como ponto, então ele começa ali e tal, passou a experiência, ele conseguiu uma proposta lá, ele pega e segue o caminhar dele, os estudos deles, né? Então... E hoje em tonelagem vocês entregam quanto no mercado? Qual a capacidade de fundir? É meio difícil assim, nós estamos com uma obra lá que está pesando 2 toneladas. 2 toneladas? Uma obra, então junto com ela tem as outras, sabe? Então, se tirar uma média mensal é 3 toneladas mensal. 3 toneladas mensal. Agora alguns canais que você derrete também. Isso dividido... Você derrete 5 toneladas, 6 toneladas a mês, né? O resto é galho, né? Canal. E essas 3 toneladas, é bronze, é latão, está tudo misturado? Está tudo misturado. Vamos dizer que seja 70% de latão, uns 25% de bronze, uns 5% de alumínio. O alumínio funde muito pouco. O alumínio, como obra de arte, ele não é muito... Agora, você falou em sazonalidade. Ela tem altos e baixos, porque começo do ano, por exemplo, tem SP Arte, a coisa, então os artistas correm atrás. Depois vem as exposições, que alguns artistas são... Tem aqueles artistas famosos que às vezes pegam uma obra grande. Esse ano a gente fez em janeiro, colocamos uma obra de 42 metros quadrados no painel do Colégio Bandeirantes de São Paulo. Foi a Maria Bonomi que fez, uma artista já com 80 e poucos anos. Um trabalho fantástico. Então, mas nós temos algumas frentes que elas foram acontecendo
que também eu fui afinando, eu fui reduzindo aquela coisa do cemitério, aquelas coisas, esses brindes para a empresa também, fui deixando só aqueles especiais, a maioria eu fui também tirando. Não agrega, né? Não agrega valor, hoje você pega 3 funcionários para fazer R$5.000 de brinde, às vezes fica 4 dias, aí você pega um busto, e o funcionário pega de manhã à tarde, te entrega pronto ali. Valor agregado. A gente viu que o ramo que você comentou, vocês trabalham com artista plástico, designer, arquiteto, órgão público, né? Isso. Mas o carro-chefe de vocês hoje seria o artista plástico? O artista plástico é um carro-chefe. Nós temos, eu acho que hoje está muito forte também a parte de movelaria de metais. Sim. Certo? Então a gente trabalha para os irmãos Campana, né? Sim. Agora é só um deles. Sim. Morreu um. Parte de designer, né? De Designer. móveis. Trabalha para vários artistas que fundem muito. Certo? Então, eles estão entrando no mercado e estão emparelhados com esse pessoal de arte mesmo, de escultura, de coisa. Mas tem alguns artistas que estão muito no mercado. E é assim, de 1980, 90, 95, tem aqueles artistas mais antigos que vendiam adoidados. De repente, esses artistas saíram de moda. O mercado eliminou eles. Sim. Por sorte, entrou os arquitetos com algumas coisas novas. Aí passou os arquitetos, entrou esses artistas novos. Que aí dá para a gente citar uma meia dúzia aqui que continuam vendendo até hoje. Mas chega um momento que eles também dão baixa. Mas aí entra, como função é o princípio, né? Então entra outras coisas, né? Entra o caso, a arte sacra, por exemplo, das igrejas. Sim. É muito forte, é muito forte. A gente tem que brigar, se rebolar para atender os padres, que é muita coisa, não é pouca coisa assim. Chega a fundir aí 600, 700 quilos mês. Você pensa nisso em coisas pequenas, indústria, cartéis. A quantidade é grande, os quantidade itens. é grande. Itens são muitos itens. Fracionado, né? Então, são... A quantidade de modelo que vocês têm que trabalhar é enorme, então. É enorme, Tem bastante. O acervo lá. Essa foi uma das causas que a gente acabou não fazendo a ISO, né? Que a gente não tinha. A gente aprendeu um pouquinho, né, Brito? Aprendeu, acho que pós-pandemia nós aprendemos um pouquinho, né? Que a gente, talvez a gente tem que acompanhar um pouquinho o mercado, visualizar. Da pandemia. Isso. Como é que vocês navegaram? Navegaram isso. Pandemia? A pandemia, os primeiros 3 meses nós trabalhamos com 12 funcionários. Eu fiquei 3 meses. Eu fiquei em minha casa 3 meses. Estava com medo de pegar realmente. Mas aí começou lentamente, chama um, chama outro. E... Afastamos alguns funcionários, foram para casa sim, também. Além dos 3 meses, teve aqueles mais antigos que a gente afastou. Sim. Teve um ponto bom. Teve um ponto bom isso aí, que os próprios artistas ficaram em casa e criando. Né? Sim. Quando eles saíram, a demanda passou. Aí eles começaram a esculpir e vir para a fundição. Entendi. Daí a demanda aumentou. Mas ficou uma coisa deles ali, que eles criaram. Também nesses últimos anos também, as galerias nunca interferiam assim, né? Olha, funde lá. Hoje não, hoje a gente tem umas galerias em São Paulo, que elas falam, não, vai fundir no Euclides. Então, às vezes é o artista do norte, vem da Bahia, vem do Rio Grande do Sul. Já tem uma referência para trabalhar. Argentina, de qualquer lugar assim. Ah, não, funde lá no Euclides. Então, a Mendes, a Milan, a Triunfo, todas elas mandam fundir lá, né? Então, a Vermelho, enfim, a Luiz Estrina, todas elas. Vai em Piracicaba, funde no Euclides. Então, a gente pegou esse nome com a galeria também, mas esse nome não foi feito assim. Ora, eu sou bonitinho. Foi feito com entrega, com prazo, sim, com qualidade. Então, a garantia de mercado, ela exige bastante hoje, né? Exige bastante. Vamos falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre empresa, né? Mas a gente fala de família, né? Família, o cliente chegou a falar assim para nós, ele falou assim, mas vou deixar para a segunda geração. Então, trabalhar em família, eu acho que
é um mercado promissor hoje, né? As famílias se reúnem para trabalhar. O Alexandre talvez possa, que está trabalhando um bom tempo junto com o Euclides aí, tem as irmãs também que trabalham lá. Como que é trabalhar em família? Como que vocês dividem isso? Vocês se dão bem? Família, a gente sabe que sempre tem alguém que quer trabalhar mais que o outro, mas acho que a gente tem que dividir isso. Como que vocês fazem isso, Alexandre, lá? A gente está bem. Está bem, assim, é bem dividido. Nós conversamos bastante, temos essa liberdade justamente por ser família. Sim. Eu acho que isso aí também ajuda muito, assim. Eu estou com uma dificuldade, converso com as minhas cunhadas, com o meu sogro, converso, é bem fácil a dinâmica entre a gente. Como vocês estão divididos? Eu, produção, a Elisângela, parte mais burocrática, né? E a Juliana, minha esposa também, ali parte de clientela e comigo um pouco na produção lá fora também, organizando, assim, viagens, entregas. Então somos meio divididos nessa parte. Tem a outra família que é do meu sócio. Tem a família. Embora eu seja majoritário, Isso, mas exatamente. tem a família. Sim. O Luiz trabalha na fundição, né? Ainda está lá na fundição. E o filho dele é que desenvolveu toda essa parte do artesanato lá, da modelagem, coisa. Modelagem, o 3D mesmo, ele que trouxe lá dentro da empresa. Duas famílias, né? São duas famílias dentro da empresa. A gente ouve, né? A gente ouve no mercado, às vezes fala assim, mas manda lá para o Euclides, né? Porque é uma empresa familiar. Mas tem uma credibilidade quando se trabalha dentro de uma família, né? Tem que dar liberdade para trabalhar, né? Porque você está trabalhando com um artista, você sabe que você está trabalhando com o ego dele. Então, a peça entra, faz, está lá aprontando, não está bom isso aí. Tem aquela briga do chefe, né? Isso aí está uma porcaria, não vai passar isso. Não. Então, a volta para... A volta ao entendimento, né? A parte, né? É extremamente rigoroso, né, trabalhar com um artista. Eles conseguem enxergar um fio de cabelo... Vocês têm 3 viés, né? Tem um viés engenharia, porque fundição é pura engenharia, né? Tem o viés qualidade, que é a qualidade padrão de mercado de fundição, e tem o pior viés, que é o olho clínico do artista, né? E esse que deve ser o... Eles nos ensinaram muita coisa também. Acredito. Esse olho clínico deles fez Sim, esse feedback é importante, muito, né? Muito. Sim. O grande trunfo da Fundiarte, na realidade, foi lá no princípio, certo? Aqueles artistas mais antigos, a Maria Bonito está viva ainda, mas Calabrone, Bequerone, Caciporé, o Flavianos, Santos Lopes, que também está vivo. Então, eles é que ensinaram a gente a trabalhar exigindo. Porque eles também, na época, o que aconteceu? Também não existia muitas funções. Não existia o Rebelado, estava lá no centro, em Pinheiros, não tinha como produzir ali em Pinheiros. Tinha o Abrão que já estava fechando ali na Vila Madalena, imagina. E os irmãos Paulinho, que eram 2 irmãos antigos, idosos, já não trabalhavam mais. E algumas funções pequenas para cá, para lá. Então, eles ensinaram a gente a trabalhar. O Santos Lopes chegou ao cúmulo até de comprar ferramenta para mim, minha, fina, e coisas que a gente não achava que... O Calabrone tinha função, inclusive. E o Bequerone aprendeu tudo na Itália, morava em Florença. Então, eles ensinaram a gente. Então, esse olho clínico que tem até hoje, certo? É que vai ensinando os funcionários a trabalhar, vai ensinando. Porque o funcionário também tem alguns, aqueles mais antigos, pegou gosto pelo trabalho, pega uma peça bonita que vai numa praça, que vai... Tem orgulho do que faz, né? Sim, tem orgulho que faz. E aí, melhor, né? E aí o artista diz, mas olha a boca aqui... Entendimento, o funcionário entender. Isso é o essencial, ele entender a linguagem do artista. E transferir essa linguagem para a prática. Nossa, aí vai. Seu Euclides, para a gente encerrar, infelizmente, o nosso bate-papo, que está muito atrasado. O papel do Cimesp dentro da Fundiarte, ela ancorou bastante o senhor, ajudou, abriu mercados, abriu caminhos? Não, eu nunca... Eu atuei no Cimesp 2 vezes como presidente, né? As 2 vezes foi levado meio a laço. Sim. Mas eu nunca... Tratou como 2 empresas? Tratei como 2 empresas, entendi. certo? A
a grande coisa que o Cimetro fez foram sempre as negociações coletivas. Então, ali, eu não olhava a minha empresa, eu olhava no geral, certo? Mas a gente sabia que tinha uma disciplina de salário, uma disciplina Isso é dos bacana, acordos, né? acordos Dividiu bem as sociais. coisas, né? É que não dava para você pensar em alguma coisa, olha, o Cimetro pode me ajudar aquilo, ali, não. A única coisa que eu fiz foi, nós temos que criar um banco de dados de empregados, Sim. aquelas coisas, certo? Mas isso favorecia todas as empresas. Sim. Favorecia todos. Isso a gente sempre apoiou, todas essas coisas da prefeitura, Centro e tudo. O Senai, por exemplo, quando eu precisei, corremos no Senai para fazer esse Sim. curso, que na verdade a procura do curso era tanto nossa como era da FEMAC, algumas empresas, eram mão de obra de chão, que era primária, Palpável, sim, modelador, era modelador. que não existia. Aí o Senai arrumou esse curso que ele acabou fazendo, 2 anos e meio, Sim. mas não chegou a passar, não teve, porque não tinha aluno também, Sim. né? Não tinha aluno. Então, mas esse foi as coisas, esse relacionamento com o Senai, com o Sebrae. Então, nós, o Cinesp, Nós nunca... queremos agradecer, né, a Fundiarte através do senhor Euclides, do Alexandre. Eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final aí para a gente poder encerrar nosso bate-papo aqui. Bom, eu vou agradecer a presença de Amém. vocês, certo? E agradecer pelas perguntas, porque realmente são perguntas que deixam a gente à vontade para responder, que está Sim. dentro do escopo Sim. daquilo que a gente pensava. O Alexandre falou, eu vou lá, vou me... Né? Eu falei, pode ir tranquilo. Fica meio, né? Não, Pode ir tranquilo, que você vai responder É aqui. bem um você bate-papo sabe. mesmo, né? Sim, Um bate-papo mas- bem bacana. Mas é muito bom trocar ideia e a gente buscar e realmente todas as vezes a gente aprender alguma coisa. sim. E a gente tem que o meio ambiente, que a gente tem uma preocupação lá, uma preocupação geral, certo? E que vocês manifestaram aqui. Mas eu agradeço vocês pelas Sim. perguntas, espero ter respondido. Eu bateria papo com vocês a noite inteira, de verdade. Uma conversa muito Acho que um agradável. pouco das profissões, né, se ligam muito, no meio. Muito bacana, Vocês muito bacana. Então, vocês estão na área de função estão também. na área também. É. Estamos também. Nós somos da área acadêmica e da prática também, É, né? A gente é, trabalha é, fora. Porque hoje a gente dá aula mais por prazer do que outra coisa, né? Que outra coisa. Eu agradeço aí a presença de vocês, em nome da Pode Indústria, em nome da Faculdade Anhanguera de Piracicaba Sim. também, né? Da qual nós representamos e tivemos a honra de ser escalado para vir fazer esse bate-papo aqui. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, eu. senhor Euclides, foi um Obrigado prazer. eu pela oportunidade. E professor Scaperlin, obrigado pela companhia. Ó, que- Breno, Nós é somos um muito prazer. parceiros na faculdade. Então, Agradeço o convite, tá bem? Se eu puder participar em outras oportunidades, eu estarei a dispor. Muito obrigado. então tá, João, muito obrigado. Uma boa noite a todos aí, viu? Muito obrigado. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Obrigado.